da festa do divino, o dom do amor de Deus derramado em nosso coração, e a gente, nessa festa, enche nosso coração de alegria, enche nosso coração de entusiasmo, para entrar dentro do clima do Espírito Santo, porque diz São Paulo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito que nos foi dado. E esse Espírito que nos gera para a vida plena, para a vida na presença de Deus. Então o tempo do novenário é o tempo de alegria. É o tempo que o Senhor quer renovar também a nossa alegria, para aqueles que estão vivendo momento de provação, de tristeza, momento de aflição, de desânimo. É um momento de renovar a alegria. A alegria de ser cristão, a alegria de viver, a alegria de ter a nossa comunidade vibrante, celebrando, exaltando e confirmando a sua fé no Senhor. A palavra de Deus hoje nos convida também a lançar fora todo medo. Ninguém é feliz quando tem medo. E confiar no poder do Espírito Santo. Vivemos em um mundo marcado pelo medo. O medo que nos assusta, das notícias de guerra, de violência, de doenças, de crises e certezas. Mas o Senhor hoje nos diz com firmeza: não tenhas medo. Na força do Espírito Santo, ninguém tire a vossa alegria. Ninguém vai tirar a nossa alegria. Esta frase é mais do que um consolo, é uma promessa de Deus. Ser um consolo humano, né? Como é bom ter alguém que nos dê um consolo humano. Está cabendo no nosso coração. Já faz bem. Mas a palavra de Deus é mais do que um consolo na nossa vida. É uma promessa. E Deus cumpre as suas promessas. Deus é aquele que cumpre as nossas promessas. É por isso que a nossa esperança cristã não decepciona. Porque Deus jamais volta atrás daquilo que Ele fala enquanto promessa aos seus filhos. E Deus deseja nos abençoar. E Deus nos deseja nos dar vida plena. Nós não vivemos, não nascemos, não somos batizados para viver uma vida mais ou menos. Nós nascemos e vivemos como cristão a vida plena. E a vida plena é a vida cheia do Espírito Santo. O cristão não pode ser menos do que cheio do Espírito Santo. Todo cristão é chamado a ser pleno do Espírito Santo. E Deus deseja derramar o Espírito Santo na vida de todo cristão. E Deus conta com a tua vontade, com o seu assentimento, com o seu querer, usando a tua inteligência, usando o teu conhecimento, as tuas decisões, as tuas obras, para que você seja pleno e plena do Espírito Santo. E assim você vai receber o consolo dessa promessa de Deus, onde Deus vai ser tudo em tua vida. O medo é uma das realidades do ser humano que mais nos desafia. A pessoa que tem medo fica paralisada. E, humanamente falando, sentir um pouco de medo até nos ajuda a ser prudente, a ser precavido. A gente tem medo de ser assaltado, então a gente fecha bem a porta da nossa casa. Temos medo de pegar um resfriado, por isso a gente se cuida, não fica exposto, a gente carrega o guarda-chuva, a gente carrega se agasalha, coloca um capote. A gente tem medo de ser traído nas relações humanas, por isso a gente não confia plenamente, a gente vai conhecendo as pessoas gradativamente, na medida que vai conhecendo, a gente vai partilhando a nossa vida, a gente vai confiando, isso é atitude natural. Mas não devemos viver refém do medo, viver escravo do medo. Não podemos permitir que o medo nos paralisa, ao ponto desse medo virar uma depressão, uma ansiedade crônica. Quando esse sinal começar a acender, essa luzinha amarela começar a acender, a gente clama ao Espírito Santo. A gente pede que Deus venha nos curar das experiências que passamos do passado, que nos deixou marcado por esse medo, e nos dá também a esperança de dias melhores.
A mesma esperança que moveu os primeiros discípulos e discípulas de Jesus. E a partir de uma experiência concreta do medo, de perseguição, de ver o seu mestre ser crucificado, de ser ameaçado também de morte, de ficar preso em um cenáculo, sem saber o que fazer, sem perspectiva, o sono adormecido, e de repente uma presença inusitada aparece no meio deles, vencendo todas as barreiras, vencendo tudo aquilo que humanamente falando, a gente não consegue descrever, mas o Deus da vida se apresenta no meio deles e fala: paz esteja no meio de vós. A minha presença plena, que a paz, o shalom, esteja no meio de vós. E mesmo assim, o medo era tanto, as incertezas, que precisou Jesus repetir: a paz esteja no meio de vós. E aí eles começaram a acalmar o coração, começaram a sentir a presença do ressuscitado, começaram novamente a sonhar com dias melhores, a esperança começou a ser despertada. E do mesmo jeito, onde muitas vezes estamos também aprisionados pelo medo, refém do medo, em nossa realidade tão estranha que vivemos hoje, refém da violência, quando ligamos o rádio, a televisão, é o que mais passa, é a violência, as guerras. E nessa realidade, a paz esteja convosco. É preciso que a gente também se convença dessa paz que Deus nos oferece e tome posse dessa paz. E nós somos mensageiros da paz. E é preciso também que a gente sejamos imbuídos dessa certeza, dessa presença do Senhor e transmitamos a paz como cristãos. É urgente em nossa vida transmitir esta paz. O Papa Francisco era o mensageiro da paz. E por isso, uma das exortações apostólicas foi Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho. Ele falava que o cristão não pode anunciar o Evangelho sem alegria e entusiasmo. O Evangelho tem que ser uma mensagem de alegria e entusiasmo. Ao sairmos para anunciar o Evangelho do Senhor, anunciar as maravilhas do Senhor, devemos contemplar a face do Senhor primeiro, na oração, para que o Senhor transfigure a sua fisionomia sobre nós, para que nossos rostos, mesmo sombrios pela vivência da nossa vida, marcada por ferida, por dor, a nossa vida seja iluminada. Que possamos transmitir o Senhor pelo nosso olhar, aquela música de forró, que eu gosto muito, né? Que o nosso olhar possa dar uma festa quando a gente se encontrar com o Senhor. E através dessa experiência, a gente encontrar com o irmão e o nosso olhar dar uma festa. E isso vai fazer com que o encontro entre os cristãos seja um encontro de alegria, semelhante ao encontro de Nossa Senhora com Isabel, a festa que vai ser celebrada amanhã na visitação, que vocês vão ver. Nossa Senhora leva a alegria, e essa alegria toma conta de todo o ser, tanto de Isabel, que faz com que a criança, no ventre dela, pule de alegria, e faz com que Nossa Senhora, ao ser reconhecida na amizade, na estima por Isabel, e a ser também portadora dessa bênção de Deus, ela canta aquele hino de alegria: a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Porque, de acordo com o Papa Francisco, o cristianismo nasceu da experiência da alegria, da notícia da alegria. Assim que o anjo anunciou a Maria, anunciou a mensagem de alegria: alegra-te, cheia de graça. O cristianismo nasceu de uma mensagem de alegria. Por isso não se admite um cristão que vive triste, reclamando, desanimado. Podemos passar por um momento de tristeza. Isso é comum na nossa realidade humana, psíquica. Passamos momento, não quer dizer que o cristão não deva passar por um momento de tristeza. O cristão passa por um momento de tristeza porque sofremos também na nossa carne, na nossa alma, no nosso coração, temos sentimentos. O peso da cruz do dia a dia, o peso de ver alguém sofrendo com enfermidade, ou até a gente mesmo, o peso de ver os nossos sonhos de relacionamento humano se desmoronar, de um casamento, de uma amizade, ou de alguém que a gente gostava tanto e nos decepcionou, nos traiu, seja o que for. Sofremos, ou a morte de alguém, o luto também nos causa tristeza, sofremos. Mas é preciso a gente se apegar nessa palavra de Jesus.
vós chorareis e vos lamentareis. Olha só, Jesus reconhece essa condição humana. Podemos chorar, podemos até lamentar, mas não deixe. O Senhor não vai deixar, o Senhor não vai permitir, e a gente não quer também que esse choro, essa lamentação seja uma constante em nossa vida. Porque o cristão aprende com o Espírito Santo a superar. A partir do conselho de Santo Agostinho, que o Papa é devoto, porque a congregação dele é agostiniano, ele é seguidor de Santo Agostinho, e nos ensina, primeiro, a nos conhecer. O cristão, o ser humano é chamado a nos conhecer a nossa humanidade. É preciso você conhecer quem é você. É preciso você conhecer as tuas limitações, as tuas qualidades, as tuas possibilidades, as tuas fraquezas, para que você possa trabalhar as suas fraquezas a partir do aceitamento. Aí vem o segundo passo: conhecer para aceitar aquilo que você pode mudar, conhecer para ter discernimento aquilo que você não pode mudar no momento, mas que precisa do Espírito Santo trabalhar na sua vida, e a partir disso amar. O terceiro passo: é preciso você amar a si mesmo, essa experiência de amar a si mesmo, porque não existe amor próximo se não amarmos a nós mesmos, se não estivermos bem na nossa própria pele, nesse nosso corpo, nesse nosso jeito de ser, na nossa personalidade, no nosso temperamento, no nosso jeito de expressar, na forma como Deus nos colocou no mundo. É preciso nos amar desse jeito. E isso dá também alegria, a gente nos amar do jeito que nós somos. E só assim nós podemos superar aquilo que precisa ser superado em nossa vida. Só assim a gente supera as tristezas, superamos as mágoas, superamos até algumas limitações que não são intransponíveis, mas sozinho não podemos. É o Espírito Santo que vai cada dia trabalhando a tua vida. É preciso deixar Deus trabalhar aqui em nossa vida. É preciso deixar Deus cuidar do nosso temperamento. É preciso deixar Deus cuidar das nossas tristezas. Por isso, a oração litúrgica da Santa Missa é uma oração também de cura. No momento do ato penitencial, a gente pede a Deus a cura das nossas tristezas. Às vezes, o pecado que gera tristeza, quando a gente é perdoado, se sente envolvido na misericórdia de Deus, a gente tira aquele fardo do nosso coração, dos nossos ombros, e isso dá uma sensação de alegria. E essa alegria não é tão somente uma alegria humana. É preciso a gente diferenciar a alegria humana, um efeito psíquico em nossa vida, da alegria espiritual que vem de Deus. A alegria humana, que é uma alegria natural, é baseada nas coisas da vida. É claro que a gente se alegra quando a gente é bem remunerado na empresa que a gente trabalha. A gente se alegra quando tem condição de comprar uma televisão nova e colocar na nossa sala. Isso dá alegria. Quando a gente tem dinheiro, se sentimos alegres. Dinheiro não compra a felicidade, mas ajuda a ter momentos de alegria. A gente não vai ser hipócrita e dizer que dinheiro não traz felicidade. Ajuda a ter felicidade. Como é bom a gente chegar no mercado e comprar as coisas que a gente gosta, selecionar, ter a nossa despensa, a nossa geladeira com as coisas que a gente gosta, poder fazer um bom prato, uma comida diferente. Isso dá alegria. As alegrias dos encontros humanos, de chamar as pessoas para poderem confraternizar em nossas casas, no São João, receber a visita de alguém. Isso é alegria humana, mas isso passa. Mas a gente não pode condicionar a nossa alegria tão somente a esses momentos passageiros. A alegria que vem de Deus é a alegria espiritual que o mundo não pode tirar. Mesmo que passe essas alegrias humanas que produzem em nossa vida um efeito psíquico. E é também bom quando a gente se lança também e reconhece essas pequenas alegrias. Eu não estou dizendo que a gente não deve reconhecer essas pequenas alegrias, porque as pessoas que não reconhecem essas pequenas alegrias precisam fazer um trabalho de cura, de terapia psíquica. Mas precisamos transcender, superar. É a alegria que vem de Deus que o mundo não pode dar. É a alegria que dá sentido na vida. A alegria que vem de Deus nos dá o sentido da vida, mesmo quando essas realidades às vezes não saem como a gente espera. A gente está assim: em Deus eu deposito a minha confiança, porque eu me sinto amado por Deus. A leitura de amanhã, Sofonias vai dizer: canta de alegria, povo de Israel, rejubila, povo de Deus, alegra-te e exulta de todo o coração,
porque eu sou o Senhor que está no meio de ti. A alegria de ter a presença do Senhor no meio de nós, presente em nossa vida. Não tem alegria maior. Se a gente sente a alegria de estar ao lado da pessoa que a gente ama, mesmo no sofrimento, procure olhar na vida de vocês, que mesmo no sofrimento, quando você esteve perto da pessoa que você ama, ou você se sente amado, você sentiu alegria. E essa alegria foi o remédio para você superar, para você ir em frente, superar. E quando a gente acredita que o Senhor está presente em nossa vida, quando a gente sente que o Senhor que nos impulsiona a ir além, a ir em frente, e quando a gente revisita a nossa história com o olhar da misericórdia de Deus, com o olhar da fé, a gente vê o quanto Deus fez em nossa vida e o quanto Deus nos amou e nos trouxe até aqui. E é sinal, se estamos aqui, é porque somos vencedores, é porque Deus tem uma história, tem um plano de amor para nós, porque somos parte de uma comunidade de fé que tem a sua esperança no Senhor, e uma esperança que nos decepciona. E esse mês que a gente trabalha, esse ano que a gente trabalha, o Jubileu da Esperança, o Jubileu do Papa Francisco, né? A esperança da ressurreição, parece que ele estava vivendo essa esperança da ressurreição. Nós somos convidados a viver como ressuscitado. E esse é o momento em nossa comunidade de fazer essa experiência da ressurreição. No Evangelho, a ressurreição se dá no primeiro dia de Páscoa. Jesus sofre o Espírito Santo, no Evangelho de João, recebendo o Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo em nossa vida já nos faz viver no aqui e agora essa realidade de ressuscitados. E a etimologia da palavra ressuscitado é estar de pé. Estar de pé. Estar de pé espiritualmente. Não deixar nada desse mundo fazer com que a gente fique sentados, prostrados, agabunhados sob o peso da opressão. Não. É estar de pé. Então levante a cabeça, porque é grande o Senhor que está em nosso meio. O Senhor te ama. O Senhor não deixa nenhum dos seus filhos se perder, nenhum dos seus filhos confundidos, porque no mundo pode sentirão tristeza. Mas eu vou falar novamente para vocês, é o Senhor dizendo: o vosso coração se alegrará. A todos aqueles que estão sentindo tristeza, né? Vai chegando no verso de São João, tem gente que lembra de alguém que sente tristeza, lembra de um episódio, de um fato que sente tristeza. É o Senhor dizendo assim: vós sentirão tristeza, mas confie novamente, o vosso coração se alegrará. O Senhor vai trazer motivos para o seu coração te alegrará. Se os teus sonhos se desfez, o Senhor vai trazer novos sonhos. Se você se decepcionou com alguém, Deus vai te dar o dom da cura e vai colocar a pessoa certa na tua vida, e vai botar anjos de luz na tua vida para que você possa se recuperar e seguir em frente. É o Senhor que vai renovar o teu entusiasmo de pregar o Evangelho, porque o cristianismo foi constituído em uma mensagem de alegria e uma mensagem de paz, e nós devemos transmitir essa alegria, porque devemos também ser curadores, terapeutas de pessoas que jazem na alegria, que jazem na tristeza, que jazem nas trevas, e a gente precisa resgatar essas pessoas. A gente precisa salvar essas pessoas, não pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo. É Deus que te dá força também para poder curar, para poder resgatar alguém na tua vida, na tua casa, na tua família, que está com medo, que está triste. O Senhor está te dando essa força, o Senhor está derramando sobre ti o Espírito Santo. A cada dia que você participa dessa novena, a cada dia é Deus confirmando, é Deus te dando esse alicerce, é Deus te dando essa missão, é Deus te consagrando, te enviando, para que você possa transmitir essa alegria, essa segurança que vem do Senhor. No mundo, a vez de ter aflição, mais uma vez a palavra do Senhor, mas eu venci o mundo. Nós não devemos ter permitido nada desse mundo nos impeça de evoluir espiritualmente, de seguir em frente e esperar que Deus fará o melhor por nós. Que Deus não desista de nós em momento algum, porque Ele nos ama e por isso Ele derrama em nossos corações o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo transborda e alcança todo o derredor e nos faz viver como ressuscitado no aqui e no agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.